Oi Brasil, mais uma semana e a gente tá aqui com mais um vídeo com essa maquiagem linda. Essa menina ganhou o sorteio do Instagram que a gente fez e aí tá o resultado do dia de diva dela. Vamos lá conferir? Bom, iniciei limpando a pele dela com adstringente. Vou fazer a hidratação dessa pele com pincel língua de gato. Eu prefiro fazer com pincel do que fazer com a mão. Acho mais legal com pincel. E agora eu vou colocar um primer para diminuir a aparência dos poros. As coisas todas que vocês já sabem, né? Vocês já são craques. E aí faço com o mesmo pincel, tá? Fiz uma misturinha de beige 5 e 6 da Mary Kay para chegar no tom mais próximo dela. E vou distribuir com um pincelzinho topo reto por todo o rosto. E vou dando batidinhas para acrescentar camada, né? Para ficar com uma cobertura um pouquinho mais alta. Vou batendo para dar acabamento, para não deixar tudo por conta da esponjinha. Já vou batendo para dar acabamento, depois eu venho com a esponja. Esponjinha úmida. Essa é uma réplica da Beauty Blender, não é original. É uma réplica, mas é muito boa, do AliExpress, maravilhosa. E aí vou fazer a iluminação com a base da Tracta. E vou voltar com a mesma esponja úmida, dando batidinhas para esfumar esse acabamento. Eu não vou espalhar esse corretivo, só vou dando batidinhas para dar acabamento mesmo. Selar com pó. Esse pó que eu tô usando é um pó translúcido normal. Distribuo por cima ali de onde eu coloquei aquela base mais pesada, ou pode ser um corretivo para selar a pele. Só ali onde eu fiz a iluminação mesmo, só para selar. Aplico, depois venho varrendo para tirar o excesso. Contorninho, um pó mais escuro que o tom de pele dela, não precisa ser um muito mais escuro, mas outro que eu tinha ali à mão era um pouco só mais claro, não ia dar muita diferença, então eu usei esse um pouco mais escuro para ficar mais chamativo, para quando a gente for fotografar ficar ok, tá? E aí, maçãs do rosto, diminuir testa, afinar nariz, aquela coisa toda. E aí, iluminação. Pincelzinho do Fiber de blush. Muitas coisas que eu usei nesse vídeo é repetido do que eu usei no último vídeo que eu fiz automaquiagem em mim, porque foi no mesmo dia que a gente gravou, tá? E aí vou preencher as sobrancelhas dela com esse corretivo aí da Kryolan, que ela já tem a sobrancelha bem preenchidinha naturalmente mesmo de pelo, o design dela é muito bom. E aí eu só fui ali com um corretivo cremoso mesmo, só para deixar os pelinhos no lugar e definir melhor ali o desenho pra maquiagem, mas a sobrancelha dela já é perfeita. Eu vim lapidando com a mesma base, aquela sobrinha de base que fica na plaquete, eu deixo ali que eu vou usando ao longo do processo. E aí puxo pra baixo e já vou esfumando. E eu coloquei um corretivo aí do tom um pouquinho mais claro que a pele dela, pra já servir como primer. Eu volto com a mesma esponja esfumando. E aí, vou usar essa sombra marrom dessa paletinha da Atelier Paris. E aí, eu só vou usar essa paleta e uma próxima que eu vou mostrar ainda. Só vão ser essas duas paletas no vídeo todo. E aí, vou acumular ali no canto externo, marrom mais escuro. E agora um marrom mais claro para esfumar esse acabamento. Só a borda mesmo do sombreado. Vou vir com alaranjado, tirar o excesso de sombra do pincel para começar a esfumar isso tudo aí. E esfuma, 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 esfuma. Muita paciência com o esfumado. Nesse vídeo eu deixei o esfumado aparecer mais
para vocês entenderem quanto é importante esfumar. Iluminaçãozinha abaixo da sobrancelha, sombra cintilante, sim. Apesar das outras sombras que eu usei foram opacas. Sombrinha marronzinha acinzentada pra gente fazer esse degradê, essa transição de cores. E agora uma mais clarinha para iluminar o canto interno. E aí vou colocar esse primer de sombra da Mary Kay, vou bater. Mesma coisa que eu fiz no último vídeo. Bater com o pincel de corretivo, depois esfumar com o dedo para dar um acabamento legal, porque se eu não der esse esfumado, pro acabamento vai ficar marcado. E esse glitter é o mesmo que eu falei no último vídeo, não é o mesmo que eu usei, é outro, mas é aquele da dica da Nath Teodoro, gente, eu falei errado no último vídeo. Nath Teodoro, o vídeo ensinando a fazer esse glitter tá salvo lá no destaque de dicas do Instagram, tá? Quem quiser ver quais foram os glitters que eu usei para chegar nesse resultado final aí, tá salvo lá no Instagram, no destaque de dicas, tá? O Instagram é @GiselleMarquesOficial. Vou dar uma limpadinha aí com o pincel leque, por cima mesmo do olho, porque o que colou no primer colou, o que não colou vai-se embora. E aí vim ali com a bruma, dando uma borrifadinha só pra esse glitter não ficar caindo. Eu cortei do vídeo porque não ia aparecer, né? E aí aquele aquele delineador de sempre que a gente usa, que é aquele preto mais preto que o próprio preto. O mesmo pincel do último vídeo, que é um pincel de artesanato. E vamos delinear. E eu vou trazer ele em diagonal. Perceba que ele vai vir na diagonal, ele vai engrossando para o fim do olho. Eu não vou chegar no fim do olho, não. Vou terminar antes um pouquinho ali do fim da raiz dos cílios. Vou pegar um pincelzinho de precisão, sem nada, só o pincel, só para esfumar o fim desse delineado aí. Sem nada mesmo, só o próprio delineador úmido. É importante que ele esteja úmido, tá? Não deixe ele secar, senão, amor, marcação não sai. Pincel de esfumar, sombra preta, para dar acabamento no canto externo agora. Aplico primeiro, dando batidinhas, e depois volto esfumando. Esfuma para sempre. Sombra marrom agora nas bordas, para dar acabamento. Não jogo em cima desse preto todo não, porque senão eu vou perder a pigmentação dele, tá, Brasil? Jogo ali nas bordas, no contorno, só para dar acabamento mesmo. Mascara de cílios. Aí eu já tava correndo com medo da bateria do celular acabar. E esse cílio que eu tô devendo para vocês, o tutorial de como deixar ele mais natural. Percebam que ele não vai ficar muito com cara de sintético, muito junto, muito unido na hora que eu colocar na modelo. E esse batom maravilhoso, gente, da MAC. Não vou falar nome, vocês vão ver aí, que ler inglês, né? A gente não tem essas habilidades. E aí, pincelzinho de corretivo, tá, Brasil? Não sei se vocês já perceberam, mas eu não uso pincel de boca pra fazer boca, porque ele é muito pequeno e eu não tenho saco. E aí eu uso um pincel de corretivo mesmo, não aquele tradicional grande, né? Eu uso um menor, um tamanho médio, digamos assim, pra fazer ali a aplicação do batom, que é maravilhoso. E aí a gente vai com aquela calminha de sempre e volto lapidando com a base pra ficar tudo bem certinho. Vou dar uma seladinha com sombra preta ali no delineado, porque a pálpebra dela é inchadinha. Se eu não fizer isso, pode grudar glitter no delineado dela e não é isso que queremos. Sombrinha preta para aquele esfumado tradicional. Essa parte é horrível, né? Cai um monte de troço dentro do olho. E vou fazer essa misturinha para dar acabamento a essa sombra preta. Glitter. Esse, se eu não me engano, foi o carmim que eu usei. Não, Violet Iris.
e canto interno para dar aquele brilhinho que a gente gosta, né? Adoro esse negócio desse brilhinho. Ó, dei uma limpada ali com cotonete na linha d'água, porque como eu ia usar o lápis bege e a pálpebra tava suja de preto, ia ficar manchado. Então limpo, depois lápis. E é isso aí, Brasil. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi o primeiro vídeo que eu fiz maquiando outra pessoa. Confesso que foi desafiador, porque a gente não consegue ver o que tá fazendo, né? Mas aos poucos a gente vai melhorando e aos poucos o vídeo vai ficando mais bacana. Espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha, aquela coisa toda. Muito obrigada, beijo e tchau, tchau.